Talvez você já tenha visto essa imagem aqui, o Baphomet de Mendes, criado pelo ocultista francês Eliphas Lévy. E ao observar com mais atenção, percebendo a cabeça de bode, chifres, asas angelicais, uma mão apontando para cima e outra para baixo, tudo isso leva a crer que se trata de uma figura demoníaca, a encarnação do mal, algo que eu devo correr a todo custo. Entretanto, quando a gente para observar um pouco mais, pode ser fonte de autoconhecimento. E tão curioso quanto essa imagem aqui é você perceber o famoso influenciador Felca publicando ensaios fotográficos em posições bem similares, representando talvez algumas coisas bem interessantes que a gente vai ver nesse vídeo. Então, pessoal, se você caiu aqui agora, não me conhece, meu nome é Rogério Mendes, sou psicólogo de formação e aqui a gente trabalha um autoconhecimento um pouco mais profundo. E sim, eu vou puxar um pouco essa treta envolvendo o Felca e a sua possível participação no quadro do Fantástico sobre saúde mental. E a gente vai fazer uma amarração, né? O que o Baphomet tem a ver com isso? O que o Felca, de alguma forma, tem transmitido, consciente ou inconscientemente, características muito presentes em figuras alquímicas, imagens andrógenas, quem saiba, inclusive, passando algumas mensagens para o seu próprio público. Então, para a gente entender bem essa história, voltando na imagem do Baphomet, certamente não representa o demônio, e sim a integração dos opostos. Observe só, quando você tem os seios maternos dentro de uma configuração bem masculina, representada na figura do bode, você tem aqui, sim, uma imagem andrógena, uma representação das polaridades, luz, sombra, aspectos primitivos e instintivos, aspectos celestiais, inclusive bem representado aqui pela coroa sobre a cabeça do bode, representado por uma tocha acesa, trazendo o elemento fogo, aquilo que ascensiona, aquilo que vai na direção do céu e que certamente, dentro de uma leitura mais profunda de todos os elementos, não é à toa que tem também o elemento dos chifres, tudo isso, né? Inclusive o chifre traz essa representação demoníaca em algumas culturas, já outras traz justamente essa representação de um mundo mais imaginal, aquilo que vai para cima, como por exemplo, até na figura do unicórnio, que não é à toa que tem um chifre e que traz toda essa atmosfera, vamos dizer assim, de pureza. Então o chifre por si só, ele não traz uma representação fechada. E aqui não é à toa que tem uma configuração de 3 chifres, onde o chifre do meio é essa coroa. Então aqui você tem uma outra percepção de dualidade. Então, ou seja, aqui, além disso, você tem na base o caduceu de Hermes Trismegisto, onde você também percebe 2 cobras entrelaçadas, representando não só o alinhamento das polaridades, mas essa energia que sobe até a cabeça e que encontra, né, representações novamente dessa ascensão espiritual. Então, ou seja, se você for perceber essas diversas representações, inclusive aqui essa representação localizada neste chakra mais inferior, que é justamente os aspectos mais primitivos da nossa psique, que precisam estar também em alinhamento, curados, para que essa energia consiga subir para a cabeça e encontrar caminhos mais espirituais. Então, ou seja, você tem diversas representações da dualidade. Você tem a ideia do solve e a ideia do coagula, que é uma linguagem alquímica para falar da dissolução do ego, daquele momento que a gente é esbagaçado, que a gente é dissolvido nas nossas ilusões, no nosso ego denso, através talvez do elemento fogo, aquele fogo que às vezes arde, que queima, mas que tem uma função destrutiva para que a gente evolua e a gente consiga integrar, inclusive, essas diversas partes da nossa psique. Então, ou seja, esse aspecto da dissolução, ele aponta aqui para o alto, enquanto o coagula, ele aponta para baixo, elemento terra, aquilo que é concreto. Então a Terra, representando esse aspecto da concretização dos nossos desejos, dos nossos sonhos,
daquilo que é importante para a gente aqui na matéria, das nossas relações. Isso precisa ocorrer em complementariedade e em equilíbrio. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica ali só na idealização, só no fogo, só naquilo que sobe, só naquilo que a gente acha que é virtuoso, só naquilo que a gente acha que é moral. E aí a ideia é sim, em alguns momentos da nossa vida, a gente está explorando aspectos mais densos da nossa vida profissional, dos nossos desejos carnais, da nossa sexualidade, de tudo aquilo que é tangível, que é permanente. É viver na Matrix, é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, basicamente, o coagula é você focar no pragmatismo, enquanto o dissolve é você focar nos aspectos espirituais. Não é à toa também que aqui no meio da sua testa, inclusive uma testa de bode, você tem o pentagrama ou o pentalfa. E, não à toa, dentro da representação do Eliphas Levi, você tem o pentalfa trazido na representação da ponta, que representa a quinta essência, para cima. Enquanto em outras configurações e outras representações, onde a predominância na matéria, naquilo que é vil, que é material, que é impermanente, você tem esse pentalfa ou esse pentagrama invertido. E essa representação é muito importante. Porque quando você tem apenas uma ponta da estrela, você tem uma predominância do espírito sobre a matéria. Então, ou seja, beleza, eu tô na Matrix, eu tô no meu dia a dia, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu exercito a minha sexualidade e óbvio que isso é ok. Só que meu olhar tá para cima. A predominância é do espiritual. O foco é no espiritual. Eu vivo a matéria, mas a direção é para cá. Se o pentagrama tivesse invertido, era o contrário. Eu entendo a importância do espiritual, mas o meu foco é na matéria. O meu foco é no meu sucesso profissional. O meu foco é na sexualidade. O meu foco é no prazer. O meu foco é no que eu conquisto aqui nesse plano que é transitório. Entende a importância disso? E eu acho que se você caiu aqui de paraquedas, a essa altura você já deve estar se perguntando, tá, cara, interessante, então de fato isso aqui não é tão demoníaco como eu achei a princípio. E aqui você vai ter assim, velho, várias outras figuras que eu não vou aprofundar muito, afinal a proposta do vídeo é só te mostrar que isso sim é uma ponte de autoconhecimento, entende? Porque assim, como que se processa o autoconhecimento na sua essência mais profunda? Dissolve e coagula. Então a vida, ela vai te ajudar a dissolver as suas máscaras, as suas personas, aquilo que você tem se apegado, aquilo que tem até sido fonte de prazer, de satisfação, percepções de amor que ainda são muito imaturas. Ah, Rogério, me dê um exemplo prático disso. Vamos pegar de novo a figura do Felca? O que está acontecendo com o Felca? Cara, por exemplo, eu já tinha visto algumas coisas dele, mas eu assisti o seu vídeo sobre a adultização e eu já tinha visto algumas postagens, né, algumas entrevistas, onde ele foi bem duro com pessoas que participavam ou divulgavam de alguma forma os tais cassinos online ou as bets. E aí, beleza, ele fez também o vídeo denunciando todo esse processo da adultização, que inclusive eu achei assim fantástico, extremamente bem feito, muito amarrado, não é à toa que foi um dos vídeos mais vistos, né, dos últimos tempos. E aí o que acontece? Ele fica ainda mais famoso e ele recebe um convite da grande Rede Globo. A Rede Globo é essa mesma que tanto fomenta os cassinos online e tanto promove de algumas formas, né, há várias décadas atrás, a adultização. E aí, neste momento, ele entra em uma grande contradição. Aquele Felca virtuoso, que inclusive fala em algumas das suas lives que já recebeu muito dinheiro para poder divulgar a Bet, e mesmo assim se manteve firme e forte, né, nas suas ideologias de vida, ganha um quadro sobre saúde mental em um dos programas mais assistidos do Brasil. Fantástico. E aí? Será que nesse momento não é justamente a vida, nos seus aspectos mais misteriosos, nas sincronicidades, convidando o Felca a encarnar o paradoxo, a encarnar aquilo que ele criticou, fazendo com que
provavelmente ele perceba nuances muito mais sutis da complexidade que é os julgamentos morais e éticos e os diversos graus de sedução que a gente passa na nossa vida. Porque, cara, é muito fácil a gente vir gravar um vídeo de cunho moral, de cunho ético, né? Eu não faria isso. Se eu fosse presidente, se eu fosse deputado, se eu fosse prefeito da minha cidade, eu faria assim, eu faria assado. Eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou cristão, eu vou pro céu, eu vou... Enfim, cara, esse discurso ele é muito simples, mas quando vem a prática, quando você é de fato convidado a algo que te seduz, algo que te preenche, algo que sutilmente ali vai agindo nos bastidores e às vezes até por inocência, pela incapacidade de perceber a complexidade da vida, a gente vai lá e só julga. A gente vai lá e não olha que muitas das coisas, inclusive que a gente julga no próximo, tá dentro da gente. Se a gente fosse convidado a níveis mais elevados de fama, de poder, de reconhecimento, será que a gente não sucumbiria a determinadas propostas? E aí eu não sei. Eu, volta e meia, quando eu me vejo muito moralista, né, a vida, ela vai me convidando assim a algumas coisas diferentes. Então, ou seja, a consciência, ela está o tempo inteiro nos convidando à contradição, para que talvez experimentemos o paradoxo que o Baphomet encarna. A luz mergulhando na sombra para compreender outras camadas e níveis que antes nós condenávamos. Na linguagem esotérica, isso se chama iniciação involuntária. Como eu expliquei anteriormente, a vida te forçando a viver aquilo que você considerava impuro, para assim dissolver novas camadas do moralismo e revelar o ser humano na sua integralidade. Obviamente aqui eu não estou dizendo que não exista o bem e o mal. Eu não estou dizendo que não exista a sombra e a luz, ou o dia e a noite. Eu estou querendo dizer que as marés vão e vêm, que existem ciclos na natureza, existem etapas de diversos processos. Como você já deve ter visto, caso me acompanhe por aqui, o vídeo que eu gravei sobre as 4 etapas da alquimia. E tem tudo a ver com este vídeo aqui, tá? Então eu vou deixar os cards no final, vou deixar o link aqui nos comentários, para que você vá entendendo cada vez mais aspectos mais profundos da sua jornada de autoconhecimento, do seu caminho espiritual, entende? Então, tem etapas que são próprias do amadurecimento, com base na dor, no sofrimento, a importância da tristeza, a importância da raiva, a importância do rancor, como meio de você ir queimando aspectos da sua personalidade ou da sua psique que não te serve mais, que não são apropriados para aquilo que você realmente deseja. Então, a ideia é você, ao invés de apontar o mal, seja numa figura, apontar o mal, seja em políticos, eu sei que isso é difícil, viu? O tempo inteiro eu me pego nisso. Mas a ideia é você estar olhando, seja para o Felca, né? Óbvio que eu trouxe a ideia do Felca aqui para deixar isso mais ilustrativo, mais agradável, né? Mais curioso, mais polêmico. E aí com isso eu conseguisse te manter aqui, inclusive assistindo até agora. Inclusive, se você está aqui até agora, dê o seu like, né? Para esse conteúdo chegar a mais pessoas, para a gente continuar desmistificando algumas ideias e promovendo um autoconhecimento aí um pouco mais profundo. Te convido também a essa altura do campeonato a se inscrever no canal, afinal a gente está trazendo esse tipo de assunto aqui semanalmente, beleza? Então, ou seja, a ideia é a gente estar enxergando esse mal em nós, né? E não colocando ele ali numa série na Netflix ou num documentário sobre assassinatos. É para a gente olhar e perceber o que a gente tanto critica, o que a gente tanto condena e que pode ter ali um fragmento disso no seu interior. Tá? Então, ou seja, isso se chama sombra, conceito criado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que basicamente fala que aquilo que a gente olha, critica, condena, julga, talvez esteja também dentro da gente. A gente projeta isso no outro, foca tanto no outro, justamente para não precisar lidar com essas questões mais sombrias que são nossas. Então, basicamente, essa é a mensagem do vídeo, é desmistificar um pouco coisas feias, sombrias e que muita gente acha que é do demônio, mas que é cultura, é alegoria, é fantasia, é folclore. E aí, velho, quando você taxa isso de forma muito incisiva, você perde a oportunidade de acessar coisas interessantes, aumentar sua cultura, fazer um contraponto interior. E eu acho, né, só para finalizar aqui, que o Felca sim tem acesso a esse tipo de informação. É um cara muito inteligente,
é um cara que eu continuo admirando muito e vamos ver o que ele vai fazer estando ali na toca do coelho, estando ali lidando com o Neo, interagindo com os amos da caverna, no miolo ali da Rede Globo e de tudo que representa. Então vai ser interessante, eu acredito que eu vou assistir, apesar de não assistir muito Globo, e não é por um ranço pessoal, nem por questões políticas, enfim, hoje a nossa vida está muito corrida, né? Então, dito isso, vamos firme no nosso autoconhecimento, se abra mais, perceba que é possível conciliar os paradoxos, olhar para o lado positivo, para o lado negativo das coisas, afinal, as marés vão e vêm, a natureza tem seus ciclos, né? Nesse momento nós estamos na primavera, é um momento especial, é um momento de florescimento e logo a gente vai voltar novamente para o inverno, enfim, logo vão surgir aí novas estações, a gente vai viver novos ciclos e novos momentos e os planetas têm também seus movimentos e tudo tem seus ciclos e tudo tem seus ritmos e talvez a sabedoria máxima é a gente perceber isso na nossa vida, que as emoções também são cíclicas e que coisas obscuras são valiosas, são importantes, são fonte de amadurecimento, que a tristeza, como o próprio Carl Jung já disse, é como se fosse uma dama vestida de preto que bate à sua porta e que você precisa convidá-la para um cafezinho no seu sofá. Então, parafraseando aí esse grande gênio da psicologia, eu caminho para o encerramento desse vídeo. Espero que tenha sido positivo, que tenha descortinado algumas coisas e sigamos firme.